peça, eu escolhi aqui como tecido principal um sintético 0,8 com fundo em malha, que você pode também substituir por um tecido estruturado numa manta R2, tá? Fica na sua preferência. Então, eu cortei aqui uma medida de 20 por 42 e outra medida de 30 por 42 também, tá? Cortei 4 vezes 22 centímetros de elástico, que é para fazer o suporte onde nós vamos prender as réguas mais compridas, tá bom? Para o bolso de cima, eu cortei no plástico cristal uma medida de 17 por 48 centímetros. Aqui vocês vão observar que eu não tinha a medida inteira, então eu fiz da seguinte forma, olha, eu sobrepus duas partes de plástico cristal, olha, sobrepus passando 5 centímetros e fiz uma costura de cada lado, e assim eu fiquei com a minha medida que eu queria total de 48 centímetros, tá? Você pode fazer uma emenda desta forma, ó, sempre sobrepondo um pouco mais para ele ficar bem resistente, mas você pode aproveitar também os retalhos que você tiver aí do seu plástico cristal. Aqui eu tô usando um plástico cristal de gramatura 40, tá bom? Para fazer os acabamentos, nós vamos usar o viés de gorgurão. Tô usando aqui o viés de gorgurão preto, tá? Tem diversas cores desse viés lá na minha parceira Lojinha da Jo. Todos esses materiais são lá da Lojinha da Jo e você pode estar adquirindo com desconto, informando que viu aqui na Multiplique Ateliê, tá bom? Para prender o nosso suporte, eu vou usar os ilhoses, tá? Eu vou colocar esse ilhós, que é o ilhós número 0. Se você tiver alguma dúvida sobre como aplicar esse ilhós, como usar a matriz, porque ele é aplicado com o balancim, tem um vídeo lá no meu Instagram em que eu expliquei detalhadamente como fazer a aplicação desse ilhós, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, corre lá no nosso Instagram, @multipliqueateliê, para você ver essa dica e outras várias que também tem por lá, tá bom? Para dar uma estrutura melhor e também já ser o forro, o avesso da nossa peça, eu cortei aqui TNT 150 de gramatura. E aí eu cortei na medida total de 50 por 42, porque aí nós vamos acomodar no verso da nossa peça para poder fazer o acabamento depois com o viés. Então vamos lá? Vamos começar, ó, acomodando os elásticos aqui nessa parte mais fina, que é na parte de 20 centímetros por 42, tá? Nós vamos posicionar ele da seguinte maneira, olha, 10 centímetros da margem, vou fazer uma marquinha aqui embaixo, 10 centímetros da margem, e aí vai ser o primeiro elástico, tá? O segundo eu vou colocar 5 centímetros depois, então 15 centímetros aqui da margem, tá bom? Aqui do outro lado eu vou marcar da mesma forma. Vou posicionar o meu elástico aqui nessa marcação, vou fazer uma costurinha aqui para prender ele no lugar. Para prender aqui do outro lado, você vai só alisar bem o elástico, mas sem esticar ele, tá? Só alisar ele bem para ele ficar bem rente aqui à peça. Com os elásticos presos aqui no lugar, a gente pode vir agora com a outra parte do sintético. Nós vamos alinhar direito com direito. A margem aqui, olha, que tem o comprimento dos 42 centímetros. Vamos juntar a parte em que ficou uma ponta maior aqui, ó, do elástico sobrando, que nós vamos deixar essa ponta embutida aqui dentro da peça. Então, alinha aqui bem direitinho, olha, margem com margem. E vamos unir essas duas partes com 0,5 centímetro, que é um pezinho da máquina industrial. Depois que fizer essa união, abre bem aqui, olha, o sintético, deixa tombado o excesso pro lado maior aqui do sintético, tá? Deixa tombado tudo que tiver aqui, ó, para esse lado maior. E aí nós vamos passar um pesponto aqui, ó, que já vai dar acabamento e reforçar esse elástico aqui, tá? E olha, vai ficar preso os nossos elásticos desta forma, tá bom? Que aí depois a gente vai fazer o acabamento com o viés em toda a volta. Vou pegar agora o meu plástico cristal, vou pegar o meu viés. O viés de gorgurão, ele tem um vinco no meio, que é para você já costurar ele dobrado,
facilita bastante a produção, tá? Mas antes de passar o viés, eu quero passar aqui para vocês uma dica. Para ele fazer um volume de ficar saltadinho para frente, mas sem ficar excesso, sem a gente precisar costurar a prega embaixo, nós vamos fazer um corte da seguinte forma. Aqui embaixo precisa ter os 42 centímetros, né? Então vamos definir que esse lado aqui vai ser o lado de baixo do nosso bolso. Então ele precisa ter os 42 centímetros, que é o total de largura aqui do corpo da nossa peça. E nós vamos deixar sobrando 3 centímetros de cada lado, somente em cima, tá? Então nós vamos fazer essa medição, olha, eu já até marquei aqui na minha peça. Nós vamos medir 3 centímetros para dentro. 3 centímetros para dentro. E vamos riscar dessa margem aqui de 3 centímetros até o cantinho aqui, tá? Ó. Você vai na sua mesa fazer um risco com uma régua, mas nós vamos marcar, então, 3 centímetros daqui para dentro e vamos marcar até a borda aqui. Desta forma, vai ficar com 48 centímetros somente a margem de cima do nosso bolso. A margem de baixo, nós estamos diminuindo 3 centímetros de cada lado e ela vai ficar com um total de 42 centímetros. Então, depois que você fizer essa marcação, você pode recortar. Agora que nós já fizemos essas marcações, eu vou passar o viés aqui em cima e aqui embaixo primeiro, tá? Só para já deixar o bolso com o acabamento de viés, para então aplicarmos no corpo da peça. O viés você só vai abraçar ele aqui assim, ó. Se você estiver utilizando o viés comum, aquele de armarinho, pode já ir vincando ele e pode costurar ele só abraçado. Aí você faz uma costura só, tá bom? Passei então aqui o viés em cima e embaixo. Vou posicionar ele aqui no meu bolso. Vou posicionar ele aqui no corpo principal da minha peça. Eu quero posicionar ele aqui, olha, 5 centímetros acima dessa costura que eu fiz aqui para unir o elástico, tá? Então, eu vou alinhar ele aqui bem certinho. Aqui ele vai ficar batendo margem com margem bem bonitinho, tá? Essa ponta aqui de baixo vai bater com a largura aqui do corpo do nosso sintético, tá? Então, eu vou fazer primeiro uma costura aqui nessa margem de baixo. Essa costura vai ficar aparente, então faça ela bem bonitinha, posicionando só essa parte de baixo por enquanto aqui do bolso, tá? Posicionei essa parte de baixo, agora eu vou trazer essa lateral aqui, ó, alinhar ela, ó, levanta assim e alinha ela com a lateral aqui do corpo da nossa peça. E pronto, olha, ficamos com o nosso bolso super espaçoso para posicionar as nossas reguinhas aqui, tá? E agora a gente já pode posicionar o TNT aqui atrás. Eu cortei o meu TNT um pouco maior, porque aí eu vou colocar a minha parte aqui do sintético em cima, bem esticadinho, e vou fazer uma costurinha em toda a volta de segurança. Você pode também aplicar um pouco de cola spray aqui para segurar ele bem fixo no lugar. Olha só, eu passei um pouquinho de cola spray aqui no verso do meu sintético, posicionei o meu TNT, só para ele não ficar sambando e saindo do lugar. Vou fazer agora uma costurinha em volta de segurança, porque eu cortei o meu TNT um pouco maior, tá? E na medida que eu passei para vocês, também vai ficar um pouco maior, porque quando fizer essa união aqui, ele vai diminuir um pouquinho, aí depois vocês refilam esse excesso. E olha só, meus amores, a peça vai ficar dessa forma. O avesso vai ficar o TNT. Aqui no meu caso, como ele vai ficar encostado no móvel para acomodar as minhas réguas, eu preferi deixar assim só no TNT para economizar material. Mas se você quiser, pode acomodar um nylon acoplado com o lado do nylon para fora. Pode colocar um tecido, um outro sintético aqui para dar acabamento. Fica na sua preferência, tá bom? E agora eu vou fazer o acabamento em toda a volta
com o meu viés de gorgurão, tá? Eu vou ir passando aqui com vocês, vou acelerar esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer os cantinhos perfeito acabamento com o viés de gorgurão, eu vou deixar aqui linkado e também aqui na descrição um vídeo em que eu ensinei bem devagar como fazer o cantinho mitrado, o acabamento com o viés de gorgurão, tá bom? E olha só que charme que fica essa peça, porque o nosso ateliê merece também todo o nosso carinho e cuidado, né? E eu vou colocar aqui agora, olha, os 2 ilhoses nos cantinhos, que é para eu poder amarrar essa peça no meu móvel. E aí você pode estar usando os ilhoses também para amarrar, como eu vou amarrar, ou também para prender num suporte com parafusos, tá? Vai aí da sua preferência, tá bom? E olha só, meus amores, eu resolvi gravar desta forma, porque nada melhor do que ver ele no lugar, né? Já posicionei aqui todas as minhas réguas e eu prendi ele, olha, amarrei ele na lateral, na mesa onde fica a minha base de corte. E desta forma, olha, eu faço um perfeito aproveitamento de espaço e organizo as réguas. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo e até os próximos vídeos.